Hoje vou contar uma história escrita por um homem que via mais do que devia. O sonhador, Sigmund Freud. Vocês sabem o que é isso? Um sujeito que, quando fecha os olhos, enxerga além do véu que separa nosso mundo do outro. E acreditem, o que ele registrou não são coisas leves. São visões que deixam qualquer um com a espinha gelada. Esse homem dizia que os sonhos da madrugada eram portas abertas. Eram janelas para o invisível. E ele anotava cada detalhe, porque sabia que aquilo não vinha só da imaginação. Uma vez sonhou com o Cristo criança, imaginem a cena. Um menino de rosto puro, sentado contra um muro sem saída. À frente dele, uma turba de homens atirando pedras. Mas não eram pedras comuns. Cintilavam, brilhavam como diamantes. E quando parecia que a criança ia tombar sem vida, o sonhador ouviu uma voz que vinha de todos os lados. Ele não está morto. Ele apenas dorme. Ele acordou com o coração batendo na boca. Entendeu que dentro de cada um de nós existe esta criança divina, o Cristo adormecido, e que por mais que o mundo nos apedreje, esta centelha nunca morre, apenas adormece. Em outra visão, caminhava por uma estrada deserta. De longe, viu dois homens encapuzados, andando rápido, fugindo de algo. E logo atrás deles, veio um cavaleiro montado num corcel negro, vestido como um imperador romano, com um bastão na mão. O cavaleiro fitou. Não era ódio, não era fúria. Era uma serenidade tão profunda que o sonhador sentiu a alma tremer. E sabem o que fez? Correu pelos campos, como quem foge da própria consciência. Mais tarde escreveria: fugi do chamado que era meu e me escondi nos matos do medo. Mas o que mais o marcou foi o Jardim da Serpente. Ele viu um portãozinho de madeira quase escondido na parede de pedra. Dentro havia apenas capim seco e no meio uma serpente colossal enrolada, os olhos fixos na porta. Os companheiros atiravam pedras, paus e nada. A serpente não atacava, não fugia, só observava. Até que alguém disse: entremos e enfrentemos de vez. O sonhador então pegou um porrete numa mão, uma lanterna na outra, e entrou. E foi aí que acordou, entendeu. Depois, que aquela serpente não vivia fora, vivia dentro dele. E que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentá-la de frente, sem fuga possível. Agora, o que vem a seguir não é para qualquer um. O sonhador descreveu uma visita ao que chamou de Hospital dos Mortos. Uma construção sombria, num alto de colina. Dentro, salas e mais salas, cada uma com fileiras de leitos. Em cada cama, um ser pálido, consumido, gemendo baixinho. Mas não havia médicos, não havia enfermeiros, não havia remédios. Apenas dor. Alguns tinham olhos vazios, outros tremiam como febris, outros sussurravam palavras sem sentido. Um deles, magro feito sombra, sorria como se estivesse feliz. Mas era a felicidade do delírio. O outro, forte como touro, estava imóvel, só a língua mexia, repetindo:
Isto é o inferno! Isto é o inferno! O sonhador compreendeu. Eram almas presas aos vícios da vida. Almas de bêbados que não largavam as tavernas, de luxuriosos que rondavam bordéis mesmo depois da morte, sugando os vivos para sentir de novo o prazer da carne. Entendeu que a morte não apaga o vício, apenas o transforma em tormento eterno. Ele também foi às sessões espíritas, dessas que muita gente acha bonitas. Mas, se os olhos deles pudessem ver o que ele via, o que rondava em volta dos médiuns eram sombras escuras, famintas, como lobos em torno de uma cabana sem tranca. Espíritos que tentavam entrar no corpo aberto do pobre médium, que se oferecia como casa sem chave. E uma vez, aconteceu, um médium de renome caiu em transe, e na sala entrou não um espírito humano, mas a alma de um tigre de circo, morto dias antes. A fera, ainda cheia de sede de sangue, entrou no corpo do médium adormecido. Ele despertou com um rugido que fez o teto estremecer. Saltou sobre a plateia, olhos em brasa, unhas como garras. Precisaram de 5 homens para contê-lo, e ainda assim saiu dali para nunca mais voltar. Enlouqueceu, foi parar no hospício, convencido de que era o próprio tigre. O sonhador deixou um aviso, e eu repito aqui: o mundo invisível não é um jardim de flores. Há luz, sim, mas há também trevas, e elas são atraídas por nossos pensamentos como mariposas pela chama. Por isso lhes digo, cuidem da mente e do coração, porque quando vocês fecham os olhos, os sonhos que virão serão apenas sonhos.